E o resumo da ópera é o seguinte: Trump diz que Estados Unidos estão perto de atingir seus objetivos na guerra do Irã e que não precisa reabrir o Estreito de Hormuz para que ele saia da guerra. Olha o problema que está acontecendo. Ontem, pessoal, o Donald Trump fez um pronunciamento público a respeito da guerra e o mercado esperava um direcionamento muito maior a respeito do fim da guerra. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo que o Trump falou, todas as repercussões que aconteceram e vou dar também a minha opinião, a gente vai debater um pouquinho sobre esse assunto. Aliás, olha só, depois do discurso, o preço do petróleo voltou a subir após o pronunciamento. O petróleo agora que ontem estava próximo dos $101 o barril, voltou para casa dos $109, subindo então 8% desde ontem às 22 horas até agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento em rede de TV nessa quarta-feira sobre a guerra do Irã, dizendo que os objetivos militares do país estão perto de serem atingidos. Tenho o prazer de informar, abre aspas, que esses objetivos estratégicos fundamentais estão quase concluídos. Nós vamos terminar o trabalho e vamos terminar logo. Segundo o presidente, os objetivos eram destruir a capacidade do Tirã, realizar um ataque contra os Estados Unidos e impossibilitar que o regime exercesse seu poderio militar fora de seu território. Muito esquisito isso aqui, pessoal, porque o objetivo da guerra ele foi mudando ao longo do tempo. Sabe aquela história? A gente chega no objetivo, vai mudando o objetivo. Quando os Estados Unidos entrou na guerra, o objetivo principal era defender aliados, como, por exemplo, Israel, e acabar com o poderio atômico, né, de bombas aí atômicas que o Irã tivesse desenvolvendo, as instalações de enriquecimento de urânio e tudo mais. Só que você viu, ó, que o objetivo foi mudando. Ele declarou explicitamente que a troca de regime não era o objetivo da operação e que ele nunca disse que esse era o plano. O presidente afirmou, porém, que a troca de regime ocorreu de fato com a morte dos antigos líderes e que a nova liderança é menos radical e muito mais razoável. Estão questionando isso daqui também, tá, pessoal? Até porque os que entraram no poder agora fazem parte do mesmo regime, só que é aquela juventude mais revolucionária, aqueles guerrilheiros mais revolucionários. Então, será que realmente isso aqui não é o discurso que ele quer propagar? Porque a guerra tá ficando cara, né? Isso aqui tá começando a afetar os cofres dos Estados Unidos, que já não estão com aquela bola toda, porque a inflação tá pressionando, o preço da gasolina tá pressionando, a população já tá ficando insatisfeita, e esse ano é ano de eleição, dia 3 de novembro, os americanos vão eleger lá Senado, Câmara, e aí o partido do Donald Trump, né, pode acabar perdendo poder político nessas eleições, porque a população já não aguenta mais, a gasolina lá subiu de $2,90 para $4 o barril, já tava cara, ficou mais cara ainda. Então, para os Estados Unidos, manter essa guerra é caro. E os Estados Unidos, pessoal, como a gente já disse nos últimos vídeos do resumo da ópera, pressionaram de todo jeito para fazer o Estreito de Hormuz abrir. Só que o Irã não cedeu até então. Olha só, Donald Trump lavou as mãos sobre Hormuz. Trump abordou o fechamento do Estreito de Hormuz durante seu discurso. Segundo ele, os Estados Unidos não dependem mais do petróleo do Oriente Médio que passa pelo canal marítimo. O presidente norte-americano afirmou que seu país se tornou o maior produtor de petróleo e gás do mundo, especialmente com a ajuda da produção na Venezuela. Olha aí, ó, como foi estratégico, né, a retirada do Maduro da Venezuela. Então já fazia tudo parte de um único plano, né? E por isso não precisa da produção que vem do Oriente Médio. Trump também voltou a incitar outros países a tomarem ações para reabrir o estreito. Ó, tem uma sugestão. Primeiro, comprem petróleo dos Estados Unidos. Nós temos bastante, temos muito. E segundo, criem um pouco de coragem, ainda que tardia. Vão até o estreito e simplesmente tomem conta dele. Protejam-nos e usem para vocês. Ele está se referindo aqui aos países da Europa, pessoal. E da OTAN também, que ele fez inclusive ataques. Segundo ele, os Estados Unidos é independente do petróleo que vem ali do Estreito de Hormuz, e isso é verdade, sim, né? Na prática isso aqui é verdade. Os Estados Unidos têm a sua independência de petróleo através de outras vias. Qual que é a questão? Ao fazer esse tipo de pronunciamento, no meu ver, o Trump ele cometeu dois erros gravíssimos. Então, erro número 1. Foi ele, junto com Israel, que começou essa guerra. Então ele sair de fininho ali, porque agora ficou caro demais, não tá valendo mais a pena, eu quero manter aqui a minha reputação eleitoral, vai pegar e vai pegar muito feio pro lado deles. Eles estão deixando uma guerra em aberto. E o erro número 2, pessoal, isso aqui é economia básica, é lei capitalista básica. O preço de um ativo, ele é influenciado pela oferta e pela demanda. Então não importa que os Estados Unidos sejam independentes de petróleo. Se o petróleo é um ativo
global, dolarizado, né, depende da cotação em tempo real em outros lugares do mundo, um conflito que o outro lado do mundo, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos estivesse fora dessa guerra, afetaria o preço na combustível, nos postos de gasolina dos Estados Unidos da mesma forma, afetaria a inflação americana da mesma forma, como é o caso do Brasil. O Brasil não tem nada a ver com essa guerra e o preço do combustível aqui dentro está subindo, mesmo a gente tendo Petrobras, mesmo a gente tendo sim refinaria. Muita gente acha que o Brasil não tem refinaria de petróleo, que a gente não produz petróleo que a gente usa, gasolina que a gente produz sim em boa parte, e mesmo assim subiu, porque é um ativo, é uma commodity global. Então é um discurso sim, que veio muito a calhar, sabe aquela história, ó, comprem isso aqui, gente, eu não tô conseguindo fazer o que eu quero, que é abrir o Estreito de Hormuz, finalizar a guerra, então eu vou sair, mas ó, engulam que meus objetivos foram alcançados, objetivos esses que foram mudando com o tempo, e entendam que a gasolina está subindo, mas não é por conta da guerra. Ele chegou a falar isso, gente, é até estranho, né? Ele falar que o preço dos combustíveis em alta não tem muito a ver com a guerra. Pelo amor de Deus. Olha só, o Trump enfrenta um eleitor norte-americano cauteloso com a guerra e índices de aprovação em queda. Uma pesquisa da Reuters de sexta-feira, dia 27 a domingo, dia 29, ainda no mês passado, 60% dos eleitores disseram que desaprovam a guerra, enquanto 35% aprovaram. As pesquisas de opinião pública mostram que a guerra é amplamente impopular, principalmente entre os eleitores independentes e aliados de Trump, que tem pedido que o governo apresente aos eleitores uma justificativa mais clara e consistente para o conflito. Então esse pronunciamento veio que para tentar justificar, mas ele só repetiu o que ele já estava falando antes, não trouxe quase nada de novo. Trump ainda assim, ó, ameaçou atacar alvos de infraestrutura de energia iraniano caso não haja um acordo com o Irã. Vamos atacá-los com extrema força nas próximas 2 ou 3 semanas. Vamos trazê-los de volta à idade da pedra. O Trump tem uma coisa com esse negócio de 3 semanas, né? Foi a mesma coisa quando a Ucrânia estava fazendo guerra com a Rússia, ele dá o 3 semanas. No tarifaço também, ele tinha dado 3 semanas para a China. É sempre 3 semanas, tem alguma pira com 3 semanas. Mas aí chega as 3 semanas, não acontece nada, e ele tem que estender por mais 3 semanas. Isso aqui tá parecendo o teto de gasto do Haddad, né? Você chega na meta, você vai lá e aumenta a meta, porque o negócio não tem fim nunca. Se você não sabe o que é o arcabouço, depois você vai entender. E é exatamente assim, não tem um teto, né? Ele vai sempre se estendendo, mas isso aqui é papo para outro vídeo. Trump também citou, né, uma honra ao mérito aos guerreiros americanos que perderam a sua vida bravamente aí em prol de um futuro mais pacífico para as crianças americanas. Então, esse tipo de discurso, gente, de novo, né, tentando colocar uma justificativa ali para a guerra, de que o futuro agradecerá aos Estados Unidos por uma paz maior no mundo, isso aqui é uma justificativa clara de tentar recompor uma base eleitoral forte ainda esse ano, tentar ali passar um pano quente na situação. Então, de fato, os Estados Unidos é um poder militar gigantesco? Sim. Mas tudo tem custo, pessoal. Esse custo precisa ser analisado se vale a pena ou não. Eu até dei o exemplo no episódio passado que os Estados Unidos é um canhão e que o Irã tem ali um monte de arco e flecha do outro lado. E isso é verdade, faz sentido. É um poderio militar completamente desproporcional. Os Estados Unidos conseguem muito precisamente alvejar uma instalação militar, matou um líder iraniano e a gente vê que a contrapartida do Irã para com, né, os Estados Unidos e Israel são drones, são ali ataques, são questões problemáticas que tá incomodando, mas não chega a ser um poderio militar desse. Só que não adianta nada você ter um canhão desse lado que custa 50 milhões de dólares, enquanto que o seu inimigo tem 1000 arco e flechas do outro lado, 1000 drones do outro lado, de 50 mil dólares cada um, porque um canhão não para essas 1000 flechas, entendeu? E exatamente isso está acontecendo agora, tá ficando caro, tá ficando insustentável. Lógico, os Estados Unidos conseguem criar também uma resposta com drone, com inteligência, eles têm isso para fazer. Só que será que vale a pena gastar recurso, ainda mais com a impopularidade do Trump aumentando? Às vezes é isso que tá pesando para ele agora. Ele abriu a guerra, ele se enfiou num vespeiro que agora ele não tá conseguindo conter, né, as consequências disso. E quer abandonar o barco falando, olha, países da Europa, vocês que dependem, vocês têm que ir lá lutar. Sendo que foi ele e Israel que começaram, né, essa guerra, a primeira de tudo. Ah, Diego, você concorda então com o que o Irã tava fazendo? Não, gente, não concordo, tá? Eu não concordo com o regime terrorista, não concordo com nada disso, de fato, mas isso aqui não tem a ver com a pauta exatamente do fim da guerra agora, né? A gente precisa colocar aqui as consequências do que tá acontecendo e quem abriu a guerra, né? Por mais covarde que seja um regime desse, contra mulheres, contra crianças, contra, enfim, as pessoas em geral, quem começou a guerra foi os Estados Unidos e o Trump com uma justificativa, com um objetivo que foi mudando ao longo do tempo. Então, resumindo aqui pra vocês, os Estados Unidos precisam que o Estreito de Hormuz seja aberto, mas eles não têm como chegar e falar, olha,
a gente precisa que isso aconteça, a gente só vai sair da guerra quando isso aconteça, porque eles estariam declarando derrota caso o estreito continue fechado. É simples assim. Então eles estão criando objetivos, criando outras narrativas para falar, olha, a gente cumpriu aqui a nossa missão, a gente conseguiu os nossos objetivos, né, sendo que eles mudaram tudo isso agora, para tentar convencer o eleitorado de que valeu a pena para os Estados Unidos. Só que o pessoal tá vendo, no dia a dia, os preços aumentando. E é isso que, no fim das contas, acaba ficando na cabeça do consumidor. É o quanto isso afeta o bolso dele, assim como afeta o seu bolso também. É sempre assim. Apesar de tudo isso, pessoal, lá no canal A Cara da Riqueza, eu fiz a venda de uma parte de Petrobras e agora vou fazer uma venda de PetroRio, que eu fiz já ontem, vai sair no vídeo de sexta-feira lá no canal A Cara da Riqueza também, porque a Petrobras e a PetroRio valorizaram absurdamente. A PetroRio tá com uma valorização de quase 80% na minha carteira, se tornou a maior posição da minha carteira. Então você, investidor e investidora, você precisa analisar, será que uma guerra aumentou os fundamentos, melhorou o fundamento de uma petroleira de fato, para o longo prazo? A dívida da Petrobras e da PetroRio diminuiu? A eficiência delas aumentou? A eficiência de quantos barris de petróleo e o custo de extração de barril diminuiu por conta da guerra? Não, pessoal. Então, na minha cabeça, não faz sentido eu ficar com uma valorização de 80% de um fator externo que afetou a empresa e afetou a cotação do preço da empresa, sendo que esse fator externo pode ou não acabar a qualquer momento. Mas ele pode acabar a qualquer momento e é insustentável. O mundo já está caro, o mundo está lidando com o efeito da pandemia até agora, o mundo está lidando ainda com questões climáticas, o mundo está lidando com vários conflitos que existem por aí. Então a inflação do mundo, a conta do mundo, a dívida pública de todos os países do mundo já está cara demais e está nascendo cada vez menos gente para pagar essa conta no futuro. A humanidade já está cheia de problemas. Será que essa guerra vai se estender? É interessante para quem isso? Provavelmente não vai, tá? Então, uma vez que a gente acredite que esse elemento externo, ele venha a ser neutralizado, né? A guerra acabe, né? Futuramente, isso aqui pode demorar 1, 2 anos, mas uma vez que esse fator externo acabe, o preço tende a voltar. Tá bom? O preço do petróleo tende a cair, o preço das petroleiras tende a cair, porque isso não alterou o fundamento da empresa. Então eu não acho, teve gente que veio falar para mim, Diego, nossa, isso aí que você fez uma venda, isso aí foi forçar sardinhagem, porque a gente nunca deve vender um ativo. De fato, a gente nunca deve vender um ativo que tem uma qualidade fundamental na nossa carteira. Mas, de novo, primeiro, eu não vendi 100%, eu continuo acreditando na tese de longo prazo dessas empresas, eu estou fazendo uma estratégia de rebalanceamento, um equilíbrio, se você parar para pensar, usando dessa estratégia nas minhas carteiras. Do mesmo jeito que eu tenho reserva de oportunidade para aproveitar uma queda, quando um ativo fica mais caro, cresce de valor, sem uma justificativa fundamentalista também, é uma oportunidade da gente exercer uma partezinha do lucro. Sempre lembrando que pode ter taxa, pode ter imposto, tudo isso daí que você tem que calcular, né? Então eu não fui fazendo a doida de vender qualquer coisa na minha carteira. Tudo com estratégia calculada, tá? Mas é muito diferente fazer sardinhagem de fazer um rebalanceamento positivo na carteira aproveitando um cenário oportuno, entre muitas aspas, que apareceu na nossa carteira, tá? Fique ligado, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva aqui, esse aqui é o canal Resumo da Ópera, notícia, papo reto, opinião, para você não pagar a conta na sua carteira, né, e se beneficiar mesmo com essas tragédias desgrameiras aí que acontece, né? Te vejo no próximo vídeo, entra no nosso grupo do WhatsApp aqui público, que eu mando todas as atualizações. Até!